bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui hoje. Hoje daremos, prosseguimento à nossa live de segurança pública. Essa live, né, essa masterclass, ela vai ser composta do nosso curso autoinstrucional de infraestrutura e segurança pública, mas é um tema, né, bem específico e que merece ser detalhado, ser aprofundado aqui com uma maior detalhamento. Então, por isso, hoje nós vamos falar de segurança pública no plano plurianual. Professor Ricardo Barbosa, que é especialista na área e que atua conosco no projeto de pesquisa, participou dessa revisão do nosso guia, do nosso manual, estará aqui conosco para trazer toda essa experiência dele, né? E dar mais valor à gestão municipal. Mas antes, gostaria de chamar o professor Paulo Januzzi para fazer uma apresentação do nosso projeto, para trazer, né, mais informações sobre todas as nossas vertentes, todas as nossas atuações do projeto, todos os nossos produtos relativamente, né, que não só as nossas masterclass, e sim vários outros produtos que a gente entrega para melhorar a gestão municipal. Bom dia, professor. Bom dia, Daniele, bom dia a todas e todos, e ao professor Ricardo Barbosa, nosso companheiro aqui de muitas jornadas, né, de muitas atividades no projeto CIAP, no projeto, em outros projetos com o Data UFG. E agradeço aqui a Débora, que está aqui também nos bastidores, ajudando aqui a conduzir essa masterclass, né, em que nós convidamos um palestrante para iniciar uma fala que vai tratar das questões centrais de um determinado tema, né, para melhorar, para aprimorar, para ajustar, né, o plano plurianual dos municípios. E, de certa forma, né, relacionado ao conteúdo do nosso diagnóstico, livro diagnóstico que nós disponibilizamos no portal do CEPASP, no portal também do CIAP. Bem, então hoje nós vamos tratar, como a Daniele comentou, do tema da segurança pública, né, as normativas centrais, as questões e um pouco também dos indicadores dessa importante agenda, né, da administração pública brasileira, né, que envolve certamente esforços da gestão estadual, mas também, né, crescentemente da esfera municipal e, quem sabe, né, evoluindo, e o Ricardo vai poder tratar disso com muito mais propriedade do que eu, da questão federativa, né, da constituição de um sistema nacional unificado, integrado, né, articulado entre as três esferas da União. Bem, então, como vocês sabem, nosso projeto tem vários cursos, cada curso tem, então, uma masterclass, e no site do projeto, ciap.org.br, vocês têm acesso a uma série de outras ferramentas que podem auxiliar no processo, né, de planejamento, seja ele ferramentas de diagnóstico, né, a produção de um rápido diagnóstico situacional do município em várias temáticas de interesse do planejamento municipal, como também ferramentas como o chat Políticas Públicas, né, o mapa de processos de programas públicos, que ajudam também a detalhar, né, como funcionam algumas das boas práticas que estão sendo levantadas pela nossa equipe do projeto CIAP, né, especialmente no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, muito em breve, com os recursos que estamos levantando também. Bem, queria então passar para o professor Ricardo Barbosa, o professor Ricardo Barbosa de Lima, e ele foi quem orientou o capítulo 11 de segurança pública, ele que é professor graduado, ele que é professor atualmente
né, da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Sociologia da Universidade Federal de Goiás, e também é agora o coordenador do campus, o diretor do campus avançado, desse campus recente da Federal de Goiás, na cidade ocidental, que estará implantando uma série de cursos na área de políticas públicas, de inteligência artificial, na área de segurança cibernética, enfim, muitas outras áreas que ele vai poder também detalhar aqui. Tá? Ele tem uma passagem muito importante também dentro da universidade, porque ele modificou, né, um modelo de gestão e de condução, de operação das atividades de segurança e cidadania dentro da universidade, tirando o foco muito da segurança patrimonial para uma segurança numa perspectiva mais cidadã, uma perspectiva da égide do compromisso, né, com a tolerância, do compromisso com o direito, compromisso também, naturalmente, da segurança pessoal de professores, de alunos, de funcionários da UFG. Esse tem sido uma marca de referência, né, da UFG nos últimos anos, exatamente por conta dessa mudança. Bem, sem mais delongas, eu passo, então, para o nosso querido professor Ricardo Barbosa para a sua exposição. Obrigado. Olá a todos, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Daniela. E a todos vocês que estão participando, né, ao vivo aqui dessa aula, dessa Masterclass, principalmente os gestores públicos municipais, os servidores públicos municipais que enfrentam no dia a dia, né, no cotidiano, os desafios, né, da gestão pública, né? Hoje, o tema de hoje, segurança pública, né, é um dos temas que cada vez mais desafiam não só os gestores municipais, mas toda a sociedade brasileira. Se vocês prestarem atenção, em qualquer pesquisa, qualquer enquete de opinião hoje sobre os principais problemas do país, do estado ou da cidade, vocês vão encontrar, vocês vão esbarrar com a problemática da segurança pública. Então, a gente pode falar aí de uns trigêmeos, né? Dependendo do local, dependendo da temperatura, da pressão daquele estado, daquele município, a posição primeiro, segundo, terceiro pode variar, mas a questão da saúde, a questão da segurança pública e a questão da educação, elas fazem parte hoje da preocupação principal do cidadão brasileiro. Então, com isso, provoca, estimula, né, obriga os gestores públicos, né, a pensar soluções, a pensar mais eficiência, efetividade para ações nesse campo. Então, a gente vai falar aqui do tema segurança pública, né, que cada vez ocupa uma parte, né, a gente está falando de como pensar o município, né, no seu plano plurianual, né, ou seja, sempre pensar o município numa perspectiva de projetá-lo para os próximos 4 anos, o tema segurança pública, particularmente, coloca os municípios, né, e num cenário, primeiro, desafiador do ponto de vista do Pacto Federativo. Esse artigo é o artigo 144 da Constituição, que estabelece, né, o que é competência, né, para os estados e brasileiros e para a Federação Brasileira, para o governo federal. Ela coloca os municípios, né, numa situação um pouco secundária. Por quê? Diferente de outros países, né, essa é a primeira característica que a gente tem que entender, que é o desenho da política pública. E no caso brasileiro, que é uma federação, de como é que o pacto federativo se dá. E como que entra nesse pacto cada um dos entes. O governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. O tema segurança pública, né, ele impõe responsabilidades, né, diretas
para o governo federal e para o governo estadual, né? E deixa os municípios, né, em segundo plano. Só que ultimamente, e já tem, né, a gente tem aí pronto para ser votada mais uma PEC, né? Em 2019, o artigo 44 foi emendado, colocando no rol das polícias brasileiras, né, as polícias penais, né? O sistema penitenciário brasileiro, né, que contava com serviços, mas não eram classificados, né, o agente que trabalhava com a segurança nos presídios não eram classificados e não eram vistos como policiais. A partir de 2019, passam a ser vistos como policiais e passam a ser considerados como tais. Isso tem um impacto forte nos planos de carreira, nas atividades e nas atribuições. E agora está cada vez mais próximo, né, uma nova emenda constitucional que coloca as guardas municipais, né, que estão presentes, né, também nesse patamar de polícias. Então, algumas guardas municipais, inclusive, já assumiram bastante responsabilidade na última década, principalmente nos últimos 5 anos, mas em alguns locais, diante dessa premência da mudança do artigo 144 com uma outra emenda, né, determinando que as guardas municipais possam ser consideradas como polícias municipais, né? O desafio dos municípios, né, deixam de ser secundário e passam a estar no centro dessa questão. Então, primeiro é ficar atento, então, a esse desenho do Pacto Federativo. Um outro elemento muito importante para a gente pensar no Pacto Federativo e nas atribuições é que as polícias brasileiras, e é o que eu estava falando, diferente de vários locais do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem quase 1.000 polícias diferentes nos Estados Unidos. E todas são o que a gente chama polícias de ciclo completo. O que é uma polícia de ciclo completo? É uma polícia que faz tanto, né, as ações preventivas e ostensivas, né, quanto as ações de investigação, né, de polícia judiciária, né, de polícia técnico-científica, de investigação, de perícia, né? Então, no caso brasileiro, cada polícia, né, não são de ciclo completo, elas fazem uma parte desse processo. Então, isso já impõe, para além da articulação entre governos municipais, governos federais, e governos estaduais, né, que você tem que respeitar, ou seja, a questão dos recursos, a questão da integração. No caso brasileiro das polícias, cada tipo de polícia faz uma parte ou atua num determinado segmento. Então, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, né, elas elas atuam num determinado faixa, ou seja, fronteiras, rodovias federais, né, e crimes federais, particularmente contra o patrimônio público federal, né, ou quando envolve crimes contra o Estado brasileiro. Então, a questão do tráfico internacional, por exemplo. Então, quando a gente pega toda a questão transfronteiriças e os crimes transfronteiriços, a atuação, né, do governo federal é direta. Mais ainda, né, quando a gente fala dos governos estaduais, a gente vai ter 2 tipos de polícia. A polícia militar, que cuida da parte preventiva e ostensiva, ela que faz o patrulhamento, e se a gente pudesse reduzir aqui, tecnicamente, tem algumas exceções, mas quando acontece alguma coisa, as primeiras 24 horas, né, enquanto o crime está acontecendo, quando o crime está acontecendo, que é considerado esse limite, que pode ser um pouco mais elástico, mas
são as primeiras 24 horas que determinam o flagrante, inclusive do crime. É a polícia militar que atua. E a polícia militar ainda tem uma outra peculiaridade. Ela é uma polícia estadual, mas está também vinculada, né, como uma força subordinada ao Exército Brasileiro. Isso ainda faz a história dessa polícia e faz a forma de atuar dessa polícia, né, ter determinadas características, né? A outra polícia é a polícia civil, que ela atuaria, né, depois, né, na parte de investigação, né, de apuração dos elementos de autoria e materialidade desse crime, ou desse evento, dessa agressão. E depois também na fase, né, de polícia judiciária, no sentido de, encerrada a investigação, o indiciamento dos suspeitos dessa violação, né, dessa transgressão, desse crime. Então, vejam, né, em cada momento, e agora, como eu falei, desde 1919, né, no âmbito estadual e federal, as polícias penais que cuidam da segurança do sistema penitenciário, que atua dentro do sistema penitenciário. Então, veja, essas definições e essa polícia que não é de ciclo completo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos já tem polícias municipais. E essa polícia municipal faz desde o ostensivo até, né, a investigação. Uma outra diferença também, que é uma peculiaridade do Brasil. Aquela parte que eu falei que as polícias estaduais fazem, né, que é a polícia judiciária do indiciamento, não só da parte de investigação, mas da parte de indiciamento, somente 3 ou 4 países do mundo essa função está dentro da polícia. Nos outros países, essa parte está com o Ministério Público. O Ministério Público é que faz o indiciamento, né, que determina se aquela pessoa vai ou não vai prosseguir a investigação aí já como acusado, né, de um crime, e aí cumpre a fase, né, do julgamento, da fase judiciária do processo. Então, veja, realmente a estrutura e o desenho dessa política pública no Brasil, né, agora entrando para os prefeitos, impõe aos prefeitos, né, uma atenção redobrada nesse momento agora que as guardas municipais estão nesse momento de transição, né, para ser polícias municipais. Que tipo de polícia será essa? Quais são os limites da sua atuação? Hoje, as guardas municipais, elas têm um foco patrimonial e, em relação à integridade física, dentro dos aparelhos municipais. Então, escolas, CIMEIs, praças municipais, postos de saúde, ou seja, hoje prédios públicos municipais. Hoje, então, as guardas municipais têm essa atribuição bastante delimitada, né, e estreita, bem rigidamente definida, né, que fazer a guarda desse patrimônio ou garantir a operação desses serviços da melhor forma e da forma mais segura possível. O funcionamento do posto de saúde, o funcionamento do hospital municipal, o funcionamento da Câmara de Vereadores, o funcionamento da prefeitura, né? A convivência urbana, pacífica nas praças e parques municipais, né? Então, quando, qual a polícia municipal vai poder fazer o ostensivo, ou seja, vai fazer a mesma atribuição da polícia militar estadual? Em que situações, em que espaços? Nesses espaços municipais, né? E em relação às vias que são municipais também, bom, ou seja, veja o quiprocó, né, que os municípios agora adentram, né? Alguns municípios brasileiros já estão formatando
né, as suas guardas municipais para fazer parte do ostensivo. Então, há algumas rondas municipais ostensivas em algumas capitais brasileiras e algumas cidades médias dos estados brasileiros, né? Que isso impõe, inclusive, né, vejam, para as polícias estaduais e federais funcionarem, elas têm uma estrutura de formação muito forte, né? Então, os bombeiros, que são da segurança pública, mas não são policiais, são agentes de segurança, mas não são policiais, né? Eles têm, as polícias civis e as polícias militares, elas têm escolas de formação bastante fortes, né? A atuação das guardas municipais como polícia, ela vai ser formada aonde? Ou seja, nessa transição, muitas guardas municipais passam a ser guardas armadas. Aonde que esse policial adquire, né, o conhecimento técnico, né, e o adestramento, né, para utilizar uma arma de fogo ou armas não letais, né? Veja, o uso da força é um desafio para qualquer polícia em qualquer parte do mundo, né? E os municípios agora, né, com as guardas municipais nessa transição para polícias e elas se tornando mais ostensivas, elas ganham mais essa atribuição, mas ganham também essa responsabilidade, que é saber, né, utilizar progressivamente o uso da força e os instrumentos que capacitam as polícias para isso, desde o armamento não letal ao armamento letal. Então, vejam, né, esses são desafios, né, que o município ganha com isso, né? Mas também, né, eu estou falando aqui dos problemas, né, mas também é uma oportunidade, né, para a população brasileira, né, e para o serviço público brasileiro, né, fazer o maior desafio que, na minha opinião, né, está aí para a gente, como ente público, seja federal, seja estadual, seja municipal, prover essa política. Por que eu falo desafio e oportunidade? Porque o direito à segurança, como está escrito no artigo 144 da Constituição brasileira, né, ela, ela cimenta, ela vertebra um dos principais direitos, né, que está lá na Constituição do que a gente chama hoje de Estado Democrático de Direito. Quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, quando a gente fala de políticas públicas, né, quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando daquilo que vertebra, cimenta, constitui o Estado, essa concepção que o Estado, como está lá no artigo 44, é dever do Estado e direito, né, do cidadão a garantir a sua garantia à vida, à incolumidade da vida e do patrimônio. Então, veja, o direito à vida e o direito ao patrimônio está lá, né, como pedra basilar, lá no século XVII, né, como aquilo que dá razão à constituição do Estado moderno, né, do Estado democrático, no Estado de direitos, né? Ou seja, garantir a vida, né, e garantir que a pessoa possa, com o resultado do seu trabalho, né, construir o seu patrimônio, né, é pedra angular e fundamental do Estado Democrático de Direito. Então, é obrigação primeira desse Estado. Tanto que vocês podem notar que, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera. A segurança é feita, né, pelo Estado, por um agente público, seja um policial federal,
seja um policial estadual, seja agora um guarda municipal e futuramente, né, um policial municipal. Ou seja, então boa parte do investimento público hoje, né, praticamente 1/3 do Estado brasileiro é o sistema de segurança e o sistema de justiça. Delegados, juízes, promotores, desembargadores, guardas, policiais, polícia técnico-científica. Vejam, então, assim, a gente está falando, né, que se isso funciona, 1/3 do Estado brasileiro, né, cumpre a sua missão de forma adequada. Então, o primeiro desafio para um gestor público, particularmente um gestor municipal, é entrar de forma virtuosa, ou seja, né, não repetir os problemas que a gente tem hoje na esfera estadual e na esfera federal. O primeiro deles, do ponto de vista do desenho, é o da integração e da cooperação. Novamente, eu chamo aqui a atenção para o que está acontecendo hoje no Legislativo, na Câmara e no Senado brasileiro, né? Está em tramitação uma PEC da segurança pública, né, que prevê uma maior integração, uma maior sinergia entre essas diferentes forças dos diferentes entes federativos. Isso, né, é a primeira condição para que a gente tenha mais efetividade, ou seja, o Brasil hoje gasta muito com segurança pública, né? Boa parte dos orçamentos federais, estaduais e agora municipais, né, são gastos com essa dimensão das políticas públicas brasileiras. Então, elas vão impactar cada vez mais os planos plurianuais, né, reservando parte dos recursos, né, para esse campo de ação. Mas uma coisa que a gente tem é sombreamento, retrabalho e, às vezes, áreas, né, que ficam desassistidas, né, como num jogo de vôlei, né? Os 3 entes estão em quadra, mas a bola cai na quadra e ninguém vai apanhá-la porque, né, não está claro qual que é a fronteira, qual que é o papel de cada um. Como eu disse anteriormente, né, as guardas municipais virando polícias, qual que é e atuando no ostensivo, né, qual que é o limite dele? Em que momento ela vai trabalhar conjuntamente, ou de forma articulada, e que momento que ela não a polícia militar estadual e a polícia e a guarda municipal, futura polícia municipal, ela vai deixar uma determinada área desassistida. Por exemplo, nas fronteiras de municípios conurbados. Como é que vai ser a atuação das polícias civis municipais? Elas vão articular entre si? Vamos pegar aqui no estado de Goiás, que é um dos focos, né, dessas aulas e desse material que está sendo projetado aqui, né, na região metropolitana da capital. Né? Como é que as guardas municipais de Goiânia e de Aparecida vão se articular nessas regiões de fronteira, já que os municípios estão conurbados? E mais, como vai ser a atuação da Polícia Militar Estadual nesse mesmo lugar? A gente vai ter retrabalho ou a gente vai ter trabalho articulado? Mais ainda, como é que vai se dar a formação? Hoje, o Brasil, né, não só a gente tem um quadro de mortes violentas, né, bastante alto, né? A gente tem hoje no Brasil cerca de 40.000 mortes anuais, né? Nós já chegamos a mais de 60.000 mortes anuais, mortes violentas, né? Mesmo a gente considerando essa melhora dos últimos anos, que tem um impacto forte da pandemia, né? Os crimes que acontecem fora de casa, os crimes violentos que aconteceram fora de casa com a pandemia, eles caíram,
mas agora, né, com o retorno completo nesses últimos 2 anos, né, essa redução se estancou e voltamos aos números do início desse século, né, desse milênio, né, do século XXI, voltamos ao patamar das 40 mil mortes, né? Mesmo nesse patamar, a gente tem uma situação inusitada no mundo. Até como um dado de saúde pública, se a gente tomasse os homicídios brasileiros como um dado de saúde pública, a gente tinha uma característica de epidemia. 40 mil mortes anuais é considerado, né, uma epidemia, né? Se a gente pega no quadro comparativo, né, internacional, né, é, 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 poucos conflitos internacionais, guerras que estão acontecendo hoje no mundo têm números como as mortes violentas que ocorrem no Brasil. Como é que as polícias municipais vão entrar nesse quadro? Elas vão entrar diminuindo esses índices ou a letalidade policial, que é bastante alta. Nós estamos entre os 3 maiores índices de letalidade policial no mundo, né? A polícia brasileira é uma das polícias que mais mata no mundo, ou seja, ela contribui, né, para as mortes violentas, para o aumento das mortes violentas no país. E alguns estados brasileiros, né, 1/3 das mortes naquele estado vem de confronto policial, né? Como é que as polícias militares vão entrar nisso? Vão entrar impactando positivamente esses índices ou vão entrar impactando negativamente esses índices? Esse é um desafio, né? Posso lembrar que essa é uma situação muito difícil, né? Assim, o momento, por exemplo, de usar uma arma é um momento que exige bastante treinamento. Eu lembro há 3 anos atrás, um paciente em surto num posto de saúde municipal aqui no estado de Goiás foi contido com arma de fogo e veio a óbito. Ora, não se tratava ali de um criminoso, se tratava de um paciente em surto, que tem que ser contido e tem que ser utilizado o uso proporcional da força, né. Mas veja, um doente em surto, né, não pode ser contido com arma de fogo. No limite, né, dele colocar o risco de outra pessoa da vida de outra pessoa em risco, né. Mas veja, definir esse momento é um momento que tem que ser o profissional que vai estar atuando com a arma de fogo, ele tem que passar por um treinamento absolutamente rigoroso. Os municípios brasileiros estão capacitados, têm escolas, têm academias que garantem esse treinamento hoje para o seu policial, seu guarda municipal que está indo para a operação ostensiva? Essa é uma pergunta que o gestor municipal brasileiro tem que se fazer hoje com muita atenção. Porque, veja, né, a expectativa é que os municípios entrem nessa seara, né, com impactos positivos. Esse é um outro desafio que é a questão da política pública da segurança, por essa visibilidade, por essa saliência que ela em qualquer pesquisa de opinião, em qualquer demanda de qualquer município, estado brasileiro, né, é, é, e a espetacularização que a gente tem de determinados veículos de comunicação, às vezes, né, impõe, né, ou coloca uma tentação muito forte e que ela é ruim para qualquer política pública, que é agir de forma imediata e não planejada. Se em todas as áreas a gente colhe resultados negativos, se a gente não coloca a segurança no PPA, se a gente não coloca a segurança nos planos de governo, né? E se a gente não coloca isso de maneira equacionada e pensando não só da atuação do ente municipal, mas ele articulado com o ente
estadual e com o ente federal e seus diferentes níveis, né? Como é que vai contribuir com a Polícia Militar? Como é que vai contribuir com a Polícia Civil? Como é que vai contribuir com o Ministério Público lá na fase judiciária? Né? Pensando essa articulação e pensando recursos para essa articulação, pensando a inteligência da atuação policial, se a gente atua somente no ostensivo e repetir os erros, né, de enxugar gelo, que por vezes, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar, do retrabalho que se tem, né, ele não só desperdiça dinheiro, mas não consegue atuar nas causas, né, daquela violência, na causa daquela infração, na causa daquele crime. Né? Como pensar a questão do tráfico de drogas nas escolas sem articular com a Polícia Estadual e sem articular com a Polícia Federal? Como é que a Polícia Municipal pode produzir elementos de autoria e materialidade que leve não só na prisão do passador de drogas, mas também, né, na prisão do grande traficante? Esse é um desafio. Entramos na área de segurança pública como município, entramos também para pensar esse desafio da articulação interestadual e com os entes federais para atuar na frente da escola, para atuar na frente do posto de saúde, para atuar dentro de um parque, para atuar dentro de uma praça. Veja, o gestor municipal agora será cobrado por essa integração. E terá que qualificar, treinar, capacitar e dar condições de trabalho. Uma coisa é o carro que transporta o guarda municipal entre diferentes aparelhos municipais. Outra coisa é o veículo de patrulhamento, se esse guarda municipal vai patrulhar, porque ele vai ter que... Uma coisa é prover equipamentos, EPIs, para um guarda que vai atuar num prédio público. Outra coisa para aquele que vai atuar no ostensivo. Mais ainda, uma coisa é atuar na frente da prefeitura, né? E o resultado do estresse e do envolvimento dos conflitos e das mediações e da contenção de particulares nesse lugar. A outra coisa é conter um criminoso na rua, é fazer um confronto. Qual é a estrutura hoje de saúde, de acolhimento, de atendimento desse profissional municipal? As prefeituras estão preparadas para acolher o policial depois de um confronto com resultado morte? Por exemplo, nesse caso trágico, dentro de um posto de saúde, e não com um criminoso, mas como uma pessoa em surto psicótico? A prefeitura tem como acolher esse guarda depois? Para ele tentar entender o que aconteceu? Para ele enfrentar o processo que ele vai ter que enfrentar? Veja, eu estou colocando desafios para o gestor municipal que todos têm que estar consignado, né? No seu plano de gestão, que tem que estar planejado e pensado no plano plurianual, no seu PPA, né? Para que ele tenha recursos e condições materiais para que isso seja integrado. Né? Vou dar uma olhada no nosso material bibliográfico, né? A gente tem um exemplo de diagnóstico do município de Catalão e quais são esses desafios, né? Por exemplo, hoje os municípios, na hora da sua atuação, eles conseguem produzir dados e informações dessa atuação? Porque é um desafio para a Polícia Militar, é um desafio para a Polícia Civil determinar quais são as áreas de calor, quais são os tipos de delitos, quais são os tipos de crime, quais as especificidades, de uma maneira simples, assim, distribuída no território. As guardas municipais têm bancos de dados e têm formas de registros dos seus atendimentos e das suas ocorrências integradas com os bancos de dados municipais
outros municípios do Estado e do governo federal para que ela possa fazer o planejamento da sua atuação? Aonde que se registra? Como disponibiliza? Como isso é tratado semanalmente do ponto de vista da inteligência e para distribuir os meus guardas municipais? Eles vão atuar nas praças, nos parques, nos postos de saúde e vão atuar preparados de que maneira? Quais são os eventos que acontecem em cada um desses locais? Há treinamentos específicos? Vejam, planejar política pública é fazer essas perguntas de como que a minha atuação, por isso que eu estou falando assim, o risco de entrar somente para atender um clamor da sociedade e entrar de forma não planejada, pode ser que os municípios entrem repetindo os erros e não melhorando, e não azeitando, e não integrando um esforço que são de 3 entes federativos, que hoje estão dispersos entre essas 3 instâncias e entre tipos de polícia diferentes. Né? Que hoje lutam para ter ações mais integradas e partilhar informações e fazer o mesmo planejamento. Porque, veja, ao final e ao cabo, todas atuam no município. E que dia que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Penal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar se reúnem nos municípios brasileiros para traçar especificidades daquele município, daquela mancha territorial, daquela conurbação? Porque o crime não respeita essas fronteiras. Então, pensar a integração, pensar a formação, pensar a especificidade, lidar com a informação para que a polícia, como qualquer outra política pública, né, porque ela tem que atuar a partir de dados e evidências. E ao final e ao cabo, né, para o Ministério Público, para o sistema de justiça, o judiciário brasileiro, puder fazer as devidas compensações e punições, os elementos de autoria e materialidade. Será que os municípios, né, em relação à sua rede de câmeras, de monitoramento de trânsito, de monitoramento de escolas, de unidades que provêm serviços públicos, elas podem integrar de que maneira esse sistema de segurança? Elas estão integradas com a Polícia Militar? Estão integradas com a Polícia Rodoviária? É possível trocar informações, elementos, para que possa ter elementos de autoria e materialidade? Para que possa as polícias civis terem processos mais robustos para alimentar o sistema de justiça e o sistema de justiça fazer as devidas punições? Como é que o prefeito está pensando e o secretário de Segurança Pública Municipal está pensando isso agora e como é que ele está produzindo esse material para entrar no planejamento da sua secretaria anual, para entrar no orçamento anual e para entrar no planejamento de médio prazo do plano plurianual do seu município. A gente está dando condições para esse secretário atuar dessa maneira? Bom, gente, aqui são perguntas, né? Provocações, né, para os gestores municipais pensarem a segurança pública desde o município, né? Pensando ele dentro dessa complexidade do sistema de segurança brasileiro e, particularmente agora, nesse momento de transição, né, entre as guardas municipais que estão em vias de ser transformadas em polícias municipais. Novas atribuições, novas responsabilidades, né? Então, urge, né, pensar isso a médio e a longo prazo, integrando, né, ações com planejamento e financiamento dessas ações e também nunca esquecer desse profissional de acolhimento, pensando ele também como um sujeito de direito que precisa ser provido das condições materiais de saúde, né,
para que ele possa atuar de maneira proba, eficiente, eficaz. É isso que eu vim provocar vocês, né? Se tiverem algumas perguntas, tiverem algumas colocações, fico inteiramente à disposição aqui da turma do Masterclass, desse projeto tão importante. Muito obrigado, professor. Obrigada, né, novamente por estar conosco nesse projeto desde o início. O senhor participou da revisão desse capítulo do guia, nos auxiliou, está conosco em várias outras atividades, né, tanto de desenvolvimento dos projetos, e continua aqui presente conosco para dar essa masterclass. Deixa eu ver se tivemos alguma pergunta aqui. Aparentemente não. Mas é isso, professor. Muito obrigada novamente por fazer esse agradecimento em público, por ser nosso parceiro, parceiro do CEPASP, parceiro do CIAP, em todas as nossas atividades desenvolvidas. Agradeço a disponibilidade, né? Sei que a agenda do senhor é bem, né, tumultuada, bem requisitada, então agradeço ter esse tempo, né, de ter tirado esse tempo para compartilhar todo esse conhecimento que o senhor tem conosco e para que, de fato, né, a gente consiga aprimorar ainda mais a gestão pública municipal em todos os aspectos, né? Como a gente já vem trabalhando no aspecto de saúde, educação, saneamento básico. Então, acho que isso fortalecer a gestão pública em todos os aspectos. Mas é isso, professor. Obrigada. O Cefasp Ciasp fica à disposição, né? Então, a qualquer atividade. Caso as pessoas que nos assistiram aqui tenham alguma dúvida, também podem entrar em contato conosco. Nós deixamos os e-mails, nossos canais. E já de antemão, faço um convite para que participem dos nossos outros cursos. Nós temos vários outros cursos, então pode interessar tanto vocês, né, gestores, quanto os colegas. Então compartilhem nossos cursos, todos os nossos materiais, tudo que nós desenvolvemos. E peço que o professor sempre continue, né, com essa disposição e nos auxiliar, porque nós teremos outras atividades ainda para frente, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez, e vocês todos estão de parabéns, o CIAP, né, o SEBRASP, professor Vicente, professor Januzzi, e você, né, que coordena esses trabalhos aqui, Daniele. Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal, pela participação e até a próxima.